dia, gente. Como vão? Tudo bem? Desculpe de ontem. Acredito que... Desculpe de ontem porque a gente não pôde gravar. Acredito que talvez alguma instabilidade do aplicativo ou da internet, não sei, né? A gente teve probleminha para gravar, mas tudo bem, vamos gravar agora. Bom, hoje o nosso assunto é demonstração do resultado do exercício e demonstração do resultado abrangente. Bom, o lucro apresentado na DRE, na demonstração do resultado do exercício, ele mensura o desempenho da administração, ou seja, a empresa, né, colocou à disposição da administração ativos e passivos, né, que a administração gerindo vai obter um resultado, né, um lucro ou um prejuízo. Então, a DRE, ela apresenta esse resultado, o desempenho da administração, da gestão da empresa, né? Agora, existem outros ganhos e outras perdas que a empresa tem durante o período, porém não estão na demonstração do resultado do exercício, estão na DRA, né? Na demonstração do resultado abrangente, né? Essa demonstração a gente não tinha antes do Brasil aderir às normas internacionais de contabilidade, né? Essa demonstração do resultado abrangente veio para o nosso ordenamento contábil com a demonstração do resultado abrangente, porque o IASB, que é o órgão que emite as normas internacionais de contabilidade, ele sempre defendeu a necessidade de ter um demonstrativo que abrangesse todos os ganhos e perdas da empresa no período, né? Então, esse demonstrativo que reúne todos esses ganhos e outras perdas é a DRA, né? Demonstração do resultado abrangente. Bom, vamos focar um pouquinho na DRE, depois a gente fala na DRA. A DRE, né, de acordo com a norma brasileira de contabilidade, a NBC-TG 26, que é a norma que trata da apresentação das demonstrações contábeis, define que a DRE ela pode ter duas formas de apresentação. Um é o esquema natural, né, onde você relata, né, os custos, a receita, custos e despesas no formato da natureza das despesas. Então, por exemplo, você vai ter lá vendas menos matérias-primas, menos salários, ou seja, as despesas pela natureza, né? Mais para frente, a gente ainda hoje vamos ver um exemplo para ficar mais claro isso. Outro esquema de apresentação da DRE é esse esquema que a gente utiliza no Brasil, né? O esquema funcional das despesas, onde aqui a gente identifica os custos e despesas em função da sua finalidade, ou seja, então a nossa DRE, você começa lá com as vendas menos o custo dos produtos vendidos. Então, o que é o custo dos produtos vendidos? É o que foi gasto, né, de matéria-prima, mão de obra e gastos e despesas gerais, e gastos gerais no processo produtivo, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem lá, dentro do custo dos produtos vendidos, a gente tem o salário do pessoal da fábrica, que é a função produzir. Aí você tem os salários lá nas despesas administrativas, que é os salários do pessoal da administração. Você tem os salários dentro das despesas comerciais, né? Então, veja bem, aqui é esse sistema, essa forma
de apresentação que a gente conhece, onde a gente separa por função dos custos e despesas. Então, vamos analisar cada uma delas, e aí esse aspecto vai ficar mais claro. Bom, então vamos analisar a DRE, o esquema que a gente está mais acostumado, né? Que é por função dos custos e despesas. Bom, só lembrando, né, que sempre as demonstrações contábeis, elas são apresentadas, né, quando apresentadas, ela tem que ter o ano atual, ou seja, o ano em que as demonstrações contábeis, ao período ao qual elas se referem, nosso exemplo aqui, 2019, e sempre o ano, pelo menos o ano anterior, ou seja, para servir de efeito de comparação, né? Dentro daquele princípio que a contabilidade ela deve informar, né? Informar para que o acionista, para que o usuário da informação também, né, tenha a opção de fazer suas projeções, de ver, né, as tendências e, a partir daí, fazer suas projeções. Bom, a DRE, você vai observar quando você vê publicações, etc., que, normalmente, que a DRE começa pela receita operacional líquida, né? Bom, aí você vai falar assim, puxa, professor, mas quando a gente estudou lá em contabilidade introdutória, a gente viu que ela começa pela receita bruta, menos as deduções, que são impostos, excedentes sobre vendas, devoluções, abatimentos, né? Aí chega na receita líquida. Então, a gente aprendeu errado? Não, vocês não aprenderam errado. Aqui, o aspecto é o seguinte, né? O IASB, né, que é esse órgão que emite as normas de contabilidade, ele entende que, por exemplo, impostos incidentes sobre vendas não é receita da empresa, né? É um dinheiro que a empresa está recebendo, né? Ela está sempre só sendo intermediária entre o cliente, ela está recebendo do cliente e repassando para o governo, né? Então, as devoluções, por exemplo, então foram vendas canceladas, então, né? Então, esses valores, eles não aparecem aqui na DRE por não ser receitas da empresa, ou seja, por não ser valores da empresa. Professor, então significa que a norma internacional de contabilidade, né, quando a gente aderiu, aqui eu colocando a receita operacional líquida, significa que eu estou jogando fora essas informações da receita bruta, impostos incidentes sobre venda, devoluções e descontos? Não. Aqui é o seguinte, você não aparece na DRE, mas nas notas explicativas a empresa tem que colocar isso, né? Receita bruta, devoluções, impostos incidentes sobre vendas, tá? Então, isso aparece na receita bruta. Agora, nas demonstrações das empresas optantes pelo Simples, né? Onde os impostos, por exemplo, imposto de renda, contribuição social, etc., os impostos da forma geral, são incidentes sobre o preço de venda bruto. Nesse caso, né, o contador, nesse caso, pode começar a receita brutas, né, aí menos os impostos, né, que vão incidir sobre a venda bruta e venda líquida. Mas, né, numa empresa que não é optante do Simples, que não é a pequena empresa, né, aí ela começa de receita operacional líquida. Menos o custo das vendas, né, o custo da mercadoria vendida. No caso de comércio, se for indústria, né, menos o custo dos produtos vendidos, se fosse uma empresa prestadora de serviço, menos o custo dos serviços prestados, aí você tem o lucro bruto. Aí você tem aqui menos despesas com vendas, ó. Então, só voltando a chamar a atenção, né? Por que esse é o sistema, né? O formato do custo de despesas. Porque você, por exemplo, aqui, se for uma indústria, né, que é menos custo dos produtos vendidos, esse custo dos produtos vendidos engloba a matéria-prima, salários do pessoal da fábrica, despesas gerais da fábrica, da produção. Então, é o custo, né, de produzir.
né? Aqui, despesas com vendas. Engloba salários do pessoal de venda, aluguel das áreas de venda, despesas comerciais, né? Enfim, né? Despesas com propaganda, etc., né? Então, ou seja, são os gastos com a função vender, menos despesas administrativas também, né? A despesa administrativa vai incluir salários do pessoal da administração, aluguel da administração, enfim, as despesas com o processo administrativo. Então, mais ou menos resultado de equivalência patrimonial. A gente já discutiu em aulas anteriores o que é equivalência patrimonial, né? Quando você tem participação em controlados e coligadas, né? Ou seja, simplificando, empresas que a gente normalmente chama empresas do grupo. Então, é lógico, se a minha empresa tem uma participação de 60%, uma controlada, se essa controlada teve um lucro de 1.000, né, significa que a minha empresa, que participa, né, que tem 60% dela, participa com 60% do lucro. Ou seja, aqui a gente teria um ganho de equivalência patrimonial de 600, né? 60% do lucro que a empresa teve naquele período, 1.000, então teria um ganho de equivalência patrimonial de 600. Se a controlada teve um prejuízo, né, você também participa, a empresa também vai participar do prejuízo, né? Se fosse um prejuízo de 1.000, eu tenho 60% de participação, então seria uma perda, né? Então seria menos, né? Uma perda de equivalência patrimonial, né? Outras receitas e outras despesas operacionais, sei lá, a empresa tem venda de sucata, né? Outros valores que não estão na receita bruta. Aí você tem o resultado operacional antes das receitas e despesas financeiras. Aí depois você tem as despesas financeiras e as receitas financeiras. Receitas financeiras, sei lá, você recebeu uma duplicata do cliente, ele pagou atrasado, pagou com juros, a empresa aplicou dinheiro no mercado financeiro, né? São as receitas financeiras. E as despesas financeiras, sei lá, a empresa fez empréstimos, né? A empresa pagou juros de alguma coisa, alguma duplicata que pagou atrasado. Então, são... né, tem que ser lançado separadamente na DRE as receitas e as despesas financeiras. Aí você pode contra-argumentar dizendo o seguinte: professor, mas eu já vi, né, em alguma publicação de DRE que é lançado receitas financeiras ou só despesa financeira. Tudo bem, a empresa ela pode optar, ou ela lança aqui separadamente despesas financeiras e receitas financeiras, ou ela lança aqui, digamos que ela teve 1.000 de despesa e 800 de receita. Então, ela lança aqui despesa financeira pelo líquido 800, ou aconteceu o contrário, ela teve mais receita, ela teve, sei lá, 1.000 de receita financeira e 300 de despesa financeira. Então, ela lança aqui o líquido, receita financeira 700. Mas se ela optar por lançar o líquido aqui, em notas explicativas, ela tem que abrir esse valor, né, do líquido que ela lançou aqui na DRE, quanto que é receita e quanto que é despesa, né? Mais ou menos outros ganhos e perdas, aqui seria, por exemplo, venda de imobilizado, né? Aí você tem o resultado antes dos impostos sobre o lucro. Bom, nos impostos sobre o lucro, você tem o imposto, quando eu falo imposto sobre o lucro, eu estou generalizando, o imposto de renda sobre o lucro da empresa e a contribuição social sobre o lucro, tá? Bom, aqui eu vou lançar separadamente imposto sobre o lucro corrente e imposto sobre o lucro diferido. Vamos entender o que é isso. O imposto sobre o lucro corrente é um imposto calculado de acordo com as regras tributárias e que eu vou pagar no exercício seguinte. O lucro diferido é aquele lucro que eu reconheci contabilmente, porém, eu não vou recolher ainda. Então, vamos dar um exemplo.
Digamos que a sua empresa, ela avalia os imóveis dela a valor justo, né? Propriedade para investimento, a norma contábil permite que a empresa, a opção dela, avalie custo, né, o valor que ela pagou, ou avalie a valor justo. Então, digamos que a empresa avalia os imóveis dela, né, as propriedades para investimento, avalia a valor justo. Então, o que significa? Significa, digamos, que ela comprou o imóvel por 100. Na data do balanço, como esse imóvel está sendo avaliado a valor justo, digamos que esse imóvel se valorizou e na data do balanço ele vale a 50. Então, significa o seguinte, que eu estou reconhecendo um ganho de 50, né? Porque eu comprei por 100, agora esse imóvel vale 150. Bom, nesse momento, né, eu reconheci esse ganho, reconheci esse ganho, né, de 50 nesse exercício. Digamos que né, nesse ano aqui que eu estou fazendo minhas demonstrações contábeis. Só que sobre esse ganho, eu não vou pagar imposto de renda, né, porque eu ainda não vendi o imóvel, só vou pagar o imposto de renda lá na frente, quando eu vender o imóvel. Mas eu já reconheci esse ganho, né, contabilmente. Agora, pelo regime de competência, quando você reconhece um ganho, você reconhece as despesas desse ganho. Então, né, no exemplo aqui, a empresa teve um ganho, reconheceu um ganho de 50. Porém, ela não vai pagar o imposto de renda sobre esse ganho de 50. Mas, pelo regime de competência, na hora que eu reconheço o ganho, eu tenho que reconhecer todas as despesas referentes a esse ganho. E uma despesa é o seguinte, sobre esse ganho de 50 que eu reconheci, só para simplificar, digamos que o imposto de renda fosse 30% alíquota, né? É um pouco menos, né? Só para ficar mais fácil fazer a conta. Então, significa que sobre o ganho de 50, eu tenho 30% de imposto de renda, então, no caso, 15, que não é um ganho meu, mas, né, é uma despesa referente a esse ganho de 50. Então, veja bem, eu não vou pagar o imposto de renda agora, mas como eu estou reconhecendo o ganho, eu tenho que reconhecer a despesa do imposto de renda. Então, esse 15, né, referente a esse ganho que eu reconheci, mas que eu não vou pagar o imposto, é um lucro de renda, é um imposto sobre o lucro diferido, ou seja, um imposto que eu não vou pagar agora, vou pagar lá na frente, sei lá, daqui 15, 20 anos, quando eu vender imóvel, não interessa quanto, mas, né, eu vou pagar, não vou pagar agora, vou pagar na frente. Então, esse exemplo seria um imposto de renda diferido. E o que é o imposto de renda corrente? É aquele imposto sobre o lucro que eu tive, que já vou pagar de imediato, tá? Então, isso que é o imposto sobre o lucro corrente e sobre o lucro diferido. Bom, aqui também a empresa pode, na DRE, ou lançar separadamente, né, lucro corrente, o imposto sobre o lucro corrente e o diferido, ou ela pode lançar aqui pelo líquido, mas em notas explicativas ela tem que separar, né? Ó, daquele lucro lá, o imposto sobre o lucro que está lá na DRE de 1.000, 700 lucro corrente e 300 é diferido. Então, tanto faz se eu lançar aqui, se eu optar por lançar aqui o líquido, em notas explicativas eu faço essa separação. Bom, então, resultado antes do imposto sobre o lucro, menos os impostos sobre o lucro, eu tenho o resultado líquido das operações continuadas. Oba, professor, mas quando eu vi contabilidade introdutória, ninguém, provavelmente, não tenho certeza, né? Provavelmente ninguém falou de que essas operações continuadas. Gente, como eu já comentei com vocês, não é que o professor de contabilidade introdutória, ele está sonegando informação. É que, uma primeira vez, ele fala assim de uma forma geral, né? Porque ele sabe que depois, em outras disciplinas, vocês vão... a gente vai entrar em um pouco de detalhe nisso, né? Que nós estamos, por exemplo, entrando agora. Gente,
o que que é esse resultado líquido das operações continuadas? É o seguinte, digamos que a minha empresa, ela tinha uma linha de produtos em que ela, nesse ano aqui que eu estou fazendo as demonstrações contábeis, ela descontinuou, né? Digamos que ela vendeu. Sei lá, a minha empresa, vou dar um exemplo, digamos que a minha empresa fosse uma empresa de alimentação, então ela tivesse, sei lá, alimentos, né, humanos, alimentos para pet, e ela também tivesse, sei lá, uma linha de remédios para pet, digamos, né? Mas ela acabou querendo se concentrar na parte de alimentação e vendeu essa linha de produção, né, de remédios para pet. Bom, digamos que ela vendeu essa linha de produção em maio desse ano aqui que eu estou fazendo as demonstrações contábeis. Então, veja bem, durante os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, né, ela teve receitas e despesas dessa linha de produção, né, que ela vendeu, que a gente chama operação descontinuada, né? Descontinuada porque ela não tem mais, ela parou. Então, o que que vai acontecer? Todas essas receitas e essas despesas referentes à linha de produção que foi descontinuada, ela não vai colocar aqui, né? Nas vendas dela, não vai ter as vendas dos produtos que foram, da linha de produção que foi descontinuada durante aquele ano, né, das demonstrações contábeis, aquele período que a empresa trabalhou com isso. No exemplo, né, de janeiro a maio, essas vendas não vão estar aqui, ó, na receita operacional. Consequentemente, os custos e despesas referentes a essa linha de produção também não vão estar aqui. Então, aqui, quando você chegou aqui no resultado das operações continuadas, todas as receitas e despesas menos da operação descontinuada, tá? Bom, aí você vai ter aqui, mais ou menos, resultado das operações descontinuadas. Agora, lógico que essa linha de produtos que você vendeu, né, no exemplo, essa linha de produção que você vendeu no exemplo de produtos veterinários, de remédios veterinários, como você vendeu em maio, quer dizer, até maio você teve receitas e despesas dessa linha, ela vai aparecer aqui o resultado aqui resultado das operações continuadas. Mas aqui vai aparecer só o lucro líquido ou o prejuízo líquido. Por quê? Em notas explicativas, aí você vai colocar lá, vendas foi 1.000, dessa linha de produção descontinuada, as vendas no período foi 1.000, menos os custos, sei lá, 600, menos as despesas 400, lucro antes do imposto de renda 200, imposto de renda, digamos, 60, lucro líquido 140. Então, o que vai aparecer aqui nos dados das operações continuadas é só o 140, né? Como você chegou nesse 140, vai estar em notas explicativas, né? Aqui, você vai ter o lucro líquido do período, né? Bom, o lucro líquido do exercício, você vai separar a parte, digamos que a empresa, né, tem controladores e não controladores, vai separar qual foi o lucro, né? E aqui uma outra coisa que vocês sempre vão ver nas publicações, nos balanços, né? Você vai ver o lucro líquido, né? Tanto das operações continuadas quanto descontinuadas, o lucro líquido básico e o lucro líquido diluído. Gente, só um comentáriozinho aqui. Por que a norma contábil, ela separa, né, o resultado das operações descontinuadas do resto aqui? Ela separa pelo seguinte, porque, veja bem, o objetivo da contabilidade é informar, ok? Ora, é importante para o usuário da informação contábil
saber que se houve uma linha de produção, pode ser uma linha de produção, pode ser uma área geográfica, enfim, se houve operação descontinuada da empresa, significa que aquele lucro ou aquele prejuízo que aquela linha de produção dava, você não vai ter mais, né? Se dava lucro, você não vai ter mais aquele lucro. Se dava prejuízo, aquela operação descontinuada, você não vai ter mais aquele prejuízo. Então, essa é a função, né, da norma contábil, separar operações continuadas de operações descontinuadas. Bom, vamos continuar aqui. Bom, aí você vai ver que nos balanços você vai ter lucro, o lucro líquido, né, por ação, separado em lucro por ação básico e lucro por ação diluído. Isso separado, né, de operações continuadas e operações descontinuadas. Bom, vamos ver o que é lucro, né, por ação básico e diluído. Gente, antes da gente ver o que é lucro básico e diluído, eu fiz aqui um exemplozinho, né, do formato, porque, veja bem, aqui é o formato da DRE por função dos custos e despesas, né, custos e despesa por função. Agora, vamos dar um exemplozinho, né, o formato da DRE, né, por natureza dos custos e despesas. Então, veja bem, você tem a receita, nessa hipótese, você tem a receita operacional líquida, né, como anteriormente, você começa da bruta, menos os impostos de sobrevendas, menos descontos, etc. Vai estar lá nas notas explicativas, né, aqui você começa a receita operacional líquida, como anterior. Só que aqui, ao invés de ser menos custos dos produtos vendidos, vai ser menos matérias-primas, materiais e serviços, menos gastos com pessoal. Veja bem, no sistema anterior, esses gastos com pessoal, ele era separado dentro do custo dos produtos vendidos, gastos com pessoal da fábrica, em despesas comerciais, gastos com pessoal da área comercial, nas despesas administrativas, gastos com pessoal administrativo, né, era separado. Aqui não, aqui não é por função, é por natureza. Depreciação, amortização. Então, veja bem, no outro formato, você vai ter a depreciação, amortização e exaustão por custo, por despesas comerciais e administrativas. Aqui não interessa, né? Resultado de equivalência patrimonial, receitas e despesas. Bom, resultado de equivalência patrimonial, tudo bem, não, igual a outra, não tem que separar por função, né? Por natureza. Já está separado por natureza. Outras receitas e outras despesas operacionais, resultado antes das receitas e despesas financeiras. Daqui para frente, gente, o formato é o mesmo, tá? Só essa parte aqui, né, que o formato é diferente. Esse aqui por natureza, o outro por função dos custos e despesas. Um pouquinho mais para frente, a gente vai discutir, né, quando você usa um, quando usa outro. Não adianta que aqui no Brasil, a gente usa o formato por função, mas a norma contábil, vocês vão ver, a gente vai comentar um pouquinho mais na frente, vai pedir que se coloque esse tipo de informação nas notas explicativas. Tá? Bom, vamos entender o que é o lucro básico ou o lucro diluído por ação. Então, primeiro entender o que é o lucro básico. Gente, mesmo antes da gente aderir às normas internacionais de contabilidade, a gente já dava no balanço essa informação de lucro por ação. Só que naquela oportunidade a nossa norma ela não definia, né, como calcular o número de ações, né, para calcular o lucro por ação. Né? Agora a gente tem definido isso. Então, primeiro vamos ver o que é o lucro básico. Vamos falar do lucro básico por ação. Então, vamos dar um exemplo como é que eu calculo o lucro básico por ação. Então, eu vou pegar o lucro líquido, quer dizer, pode ser lucro ou prejuízo por ação. Né? Você tem que dar informação. Mas como o contador tem mania de só achar que a empresa dá lucro, né? O contador normalmente não dá exemplo com a empresa que dando prejuízo, o que acontece
o que acontece na prática, mas no dia a dia, mas vamos lá. Então, vamos pegar, né, e dar um exemplo aqui do lucro. O que seria esse lucro básico por ação? Então, seria o valor do lucro líquido, ou prejuízo, dividido pela média ponderada das ações em circulação durante o exercício. Então, vamos dar um exemplo disso aqui. Então, como é que eu calculo essa média ponderada das ações em circulação durante o exercício, durante o período, né? Digamos, no exemplo aqui, eu estou fazendo, digamos, o balanço do ano 2019. Eu vou pegar, né? Como é que eu vou calcular essa média ponderada? Eu vou pegar, digamos que no dia 1º de janeiro, quando começou o exercício social, a empresa tivesse em circulação 500 mil ações. Aí, digamos que no dia 1º de maio, houve aumento de capital de mais 200 mil ações. Em 1 de agosto, houve um novo aumento de capital, mais 100 mil ações. Então, veja bem, eu vou pegar 500 mil ações, né? Essa aqui é uma média ponderada, né? Vezes 12 meses. 200 mil ações vezes 9 meses. Por quê? Porque essas 200 mil ações, em janeiro, fevereiro e março, não havia, né? Ela só começou a haver a partir de 1º de abril. Então, 9 meses, então, vou atribuir o peso 9. E 1 de agosto, né, houve um novo aumento, mais 100 mil ações. Então, essas 100 mil ações, elas foram colocadas em circulação só nos últimos 5 meses. Então, aqui, ó, 500 mil ações vezes 12, 200 vezes 9, 100 vezes 5, né, 8 milhões e 300, dividido por 12, né, no caso dos 12 meses, aí eu vou ter uma média ponderada, né, uma média, só que ao invés de ser uma média aritmética, uma média ponderada, né, de 691.667 ações. Digamos que, no período, né, nesse ano, nesse exercício aqui, a empresa teve 1 milhão de lucros, dividido por a média ponderada das ações, 691.667, eu vou ter um lucro básico de 1,446 por ação, né? Ou seja, cada ação da companhia, né, ponderadamente, lógico, né, ela recebeu 1,446 digamos, R$1,44, arredondando, 45 centavos, arredondando, né, por ação. Então, esse é o lucro básico por ação. Então, vamos ver o que é o lucro diluído por ação. Então, só recapitulando, o lucro básico é o lucro líquido, né, repetindo, o lucro básico por ação é o lucro líquido da empresa durante o período, dividido pelo número de ações. A gente sabe que esse número de ações é a média ponderada, né? Se houve mudança, se a empresa no começo do ano tinha 1 milhão de ações, no final do ano tinha 1 milhão de ações, é 1 milhão de ações, né? Mas aqui eu quis dar um exemplo com diferenças para, né, vocês verem como é que a gente calcula essa média ponderada. Então, o lucro líquido ou prejuízo líquido dividido pelo número de ações dá o lucro por ação. Bom, professor, mas isso aqui a gente já tinha antes da aderir às normas internacionais. Tinha. A única coisa que a nossa norma contábil não era clara era qual o número que eu deveria considerar. Se eu deveria considerar o número de 1º de janeiro, o número de ações 31 de dezembro. Então, normalmente, naquela época, os contadores utilizavam o número de ações no final do ano, que estava em circulação no final do ano, né? Então, antigamente, digamos, normalmente, a maioria dos contadores, eu digo normalmente por quê? Porque a norma contábil não deixava claro, né? Dividia por 800 mil. Agora não, a gente divide pela média ponderada. Bom, vamos ver o que é agora o lucro, né, diluído por ação. Bom, o lucro diluído por ação seria o seguinte, seria o lucro do exercício, no exemplo lá, R$1 milhão, mais o lucro potencial, já explicamos o que é esse lucro potencial, dividido pelo número de ações, que é a mesma coisa lá no slide anterior que a gente viu, né, a média ponderada que circulou durante o ano, mais o número de ações potenciais. Então, vamos entender o que é isso. Então, vamos começar falando o que é esse número de ações potenciais.
digamos o seguinte, bom, no mercado financeiro, né, existe uma coisa que se chama opção. O que que é opção? É quando a empresa, né, opção é quando alguém dá o poder para outro de comprar determinada coisa ou não. Vou dar um exemplo bem simplesinho, né, que não é do mercado financeiro, mas como exemplo válido. Digamos que você vai à feira e logo quando você chega na feira, você passa lá, a primeira banca que você passa é a banca do tomate. Aí você vê lá que o tomate está bonito, do jeito que você gosta, o preço está bom, né? Está na sua expectativa, digamos, sei lá, está R$6 o quilo. Só que é lógico, você não vai comprar o tomate agora, porque você vai comprar um monte de coisa, você não vai botar o tomate lá no fundo do carrinho, pode amassar, etc, né? Então, digamos que você fala lá para o vendedor do tomate, ó, tudo bem, ó, tá legal, mas eu pego na volta, né? Aí o vendedor lá, né, o dono da banca, fala, beleza, vai lá, faz suas compras, na volta aqui você pega o tomate. Aí você vai lá fazer sua feira, chegou lá na frente, você viu um tomate mais bonito e mais barato, né? Então, você resolve comprar lá na frente, né? Você é obrigado a comprar o tomate? Não, né? Você falou que ia voltar, mas né, você não é obrigado, né? Agora, vamos pensar o seguinte, vamos pensar, né, isso normalmente não ocorre, é só para efeito de exemplo, vamos supor que quando você voltou, né, por algum motivo, o preço do tomate subiu naquele mesmo dia, né? Então agora está R$8. Você vai pagar R$8? Não. Não por quê? Porque o vendedor te deu uma opção, falou, tudo bem, vai lá, na volta você compra o tomate, né? Então, veja bem, ele te deu a opção, então ele, né, vai te vender por 6, por quê? Porque ele falou, tudo bem, vai lá na frente, depois você volta e compra, né? Então, o que significa, traduzir nesse mercado financeiro, né? A opção é o seguinte, quem dá a opção, né, é obrigado a manter, porém, quem recebe a opção, no caso você recebeu a opção, né, de comprar na volta por 6. Quem recebe a opção não é obrigado a exercer a opção, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, né, do mercado financeiro. Digamos o seguinte, a empresa, muitas empresas, né, elas prometem, elas dão participação dos funcionários em termos de ações, ou seja, ela estabelece, então, né, digamos que a empresa dá opção, né, oferece aos funcionários o seguinte, ó, se você bater suas metas, você adquire o direito de receber tantas ações, né, da empresa e, né, pelo valor de X, digamos, sei lá, por R$1, né, se você bater suas metas, você tem direito a comprar 5.000 ações da empresa por R$1. Aí, tudo bem, você bateu sua meta, então você tem a opção, né? Você tem o direito de comprar as ações da empresa por R$1 até dentro de um determinado tempo, né? Tudo isso é fixado, valores, quantidades e prazos, né? Agora, veja bem, se a opção da sua, se você chegar, né, no momento do resgate, que você tem que exercer a opção, se a ação da sua empresa estivesse sendo cotada a R$1,20 na bolsa, você, lógico, você vai exercer a opção. Mas se, por acaso, ela tiver a 80 centavos, lógico, você não vai exercer, você não vai comprar por R$1 se você pode comprar 80 centavos, então você não vai exercer a opção. Vou dar um outro exemplo, né? Tem empresas
que elas colocam debêntures no mercado, né? E para incentivar o comprador da debênture, ela dá uma participação, ela permite que o debenturista, ele adquira, na hora do resgate da debênture, ele possa comprar ações. Então, vamos dar um exemplo, né? Só lembrando, eu sei que vocês sabem o que é debênture, mas só para dar uma recapitulada, eventualmente, quem não sabe. Debênture, ele é um título de crédito, né? Então, ele é emitido por empresas de capital aberto, né? Ele é emitido são títulos de crédito que a empresa lança no mercado. Então, veja bem, a empresa de capital aberto, se ela vender as suas ações, ela está adquirindo sócios, né? Quem comprou ações da empresa está se tornando acionista, está se tornando sócio da empresa. Porém, a empresa ela tem uma outra opção. Digamos que ela não queira admitir sócios, né? Mas ela queira ter mais capital para ela trabalhar. Então, ela pode emitir debêntures, ou seja, são títulos que ela coloca no mercado. Então, digamos, cada debênture, chutar um valor, R$100. Então, cada debênture que você compra, você está emprestando R$100 para a empresa. E, lógico, como é uma captação de empréstimo, é fixado os juros. Tudo bem, essa debênture eu vou te pagar vai vencer daqui, por exemplo, 5 anos, e eu vou te pagar os juros, sei lá, o IPCA mais 5% ao ano, por hipótese. Então, veja bem, a debênture é um título de crédito. Mas a empresa, ela pode pensar o seguinte: ora, se eu der uma vantagem para a pessoa comprar minha ação, ou desculpa, para a empresa, para a pessoa comprar minha debênture, eu posso pagar um pouco menos de juros. Então, ao invés de pagar, sei lá, 5% ao ano, eu prometo o IPCA mais 3% ao ano, né? Então, pago menos juros. E, digamos, a vantagem que eu vou oferecer para o meu debenturista é o seguinte, na data do vencimento da debênture, ou seja, no momento que eu teria que devolver o seu dinheiro com juros, eu te dou a opção, né, de você converter a debênture, né, por isso se chama debênture conversível em ação, de você converter a debênture em ação, né? E aí é fixado um valor, né? Então, veja bem, o debenturista, ele tem, né, a opção de, quando venceu a ação, que ele pode ir lá e sacar o dinheiro, venceu o prazo da debênture, que ele pode ir lá e receber o valor que ele aplicou mais os juros. Então, digamos que ele tem a opção de, ao invés de pegar aquele dinheiro, comprar ações da empresa, pelo exemplo que eu dei de R$1 por ação. Ora, se naquele momento a ação da empresa estiver sendo cotada na bolsa a 1,20, né, lógico que ele vai provavelmente exercer a opção, né? Mas se tiver a 80, provavelmente ele não vai exercer a opção, né? Então, veja bem, a opção, sempre quem dá a opção é obrigado. Então, se tiver 1,20 e eu dei a opção, empresa, dei a opção da pessoa comprar por R$1, eu sou obrigado a vender por R$1, mesmo que na bolsa tiver por 1,20. Porém, se na bolsa tiver por 80, quem recebeu a opção, no exemplo aí, o debenturista, o empregado, ele compra se ele quiser. Lógico, se tiver 80, ele não vai comprar. Tudo bem? Então, isso que é um exemplo de mercado de opção. Bom, agora, veja bem, voltando aqui, né, no lucro diluído por ação. Então, digamos aqui o seguinte, digamos que a empresa, né, ela deu opção de pessoas comprar ações dela. Ora, ela sabe que nem todas as pessoas que têm opção vão comprar, né? Vai depender de preço futuro, etc. Tal, né? Então, nem todos vão exercer a opção de compra. E uma outra coisa, no momento que as pessoas exercerem o seu poder ou exercerem a opção de compra, né? No caso, no exemplo do debenturista,
A partir desse momento, ele vai deixar de ser credor da empresa e vai virar acionista, né? Porque ele pegou as debêntures e converteu em ações, né? Então, veja bem, quando ele deixar de ser credor, passar a ser acionista, ele vai deixar de receber juros. Como acionista, ele vai participar no lucro da empresa, né? Então, se ele vai deixar de receber juros, consequentemente, a empresa vai deixar de pagar juros, né? Então, o lucro vai ser maior, porque, né, o lucro vai aumentar, por quê? Porque não vai ter aqueles juros, né, que eu pagava quando ele era debenturista, né? Então, vamos só agora dá para a gente entender o que é esse lucro diluído. Esse lucro diluído é o lucro do exercício, no nosso exemplo, 1 milhão. Digamos que, na hora que essas pessoas aqui, né, exercerem sua opção, a empresa, no exemplo que eu dei de debenturista, vai deixar de pagar 50 mil de juros por ano. Então, o lucro vai ser 1 milhão e 50, né? Então, esse seria o lucro mais o lucro potencial. Por outro lado, o número de ações vai ser aquele do slide anterior, 600 e poucos mil, deixa eu ver aqui. 691 mil ações, né? E vai ser mais o número de provavelmente, né, que é uma probabilidade, de ações que eu vou ter que emitir em função das opções que eu dei, né? Então, o lucro diluído é esse lucro futuro, né? Mas, veja bem, no exemplo que eu dei, o debenturista vai aumentar meu lucro, mas poderia ser participação de empregados que não aumentaria o lucro, né? Que é mais o lucro potencial se ele existir. E o número de ações e mais o número de ações potenciais. Então, sei lá, das opções que eu dei para os empregados, quantas ações eu vou ter que emitir no futuro para atender esse compromisso. Então, o lucro diluído seria isso, né? O lucro diluído por ação. Bom, algumas observações sobre a DRE. A administração deve selecionar o formato de apresentação que, a seu critério, proporcione informação confiável e mais relevante. Gente, aqui, o que a norma contábil quer dizer? Quer dizer o seguinte: cada usuário, né, ele está mais acostumado com um formato, as análises dele já estão mais ou menos padronizada no formato que ele está mais acostumado. Então, digamos, aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, nós estamos acostumados formato por função. Então, é lógico que as empresas aqui vão publicar, né, formato por função, até porque a nossa legislação, né, que é a norma contábil, ela não pode ser contra a legislação, ela pode complementar a legislação, mas ela não pode, ela pode dar mais informação do que a legislação exige, mas ela não pode deixar da informação que a legislação exige. Então, no nosso caso específico, né, a nossa legislação determina que a DRE seja por função. Mas, digamos, né, que a minha empresa vende ações em um outro mercado, sei lá, vende na Bolsa de Londres, vende na Bolsa de Nova York, e digamos que lá o usuário lá prefira, esteja mais acostumado a analisar por natureza, né? Então, é a empresa que vai decidir, lógico, desde que não conflite com a legislação, né? Agora, aqui uma coisa importante que a norma coloca, né? A empresa que classifica os gastos por função, que é o nosso caso no Brasil, na demonstração do resultado, deverá fornecer nas notas explicativas a natureza desses gastos. Então, veja bem, embora aqui no Brasil, né, a legislação me obrigue por função, então por isso que lá eu apresento a DRE por função, mas a norma contábil me diz o seguinte: tudo bem, você coloca lá por função, mas em notas explicativas você
classifica os gastos, né, dá a informação dos gastos por natureza. Então, nós também, indiretamente, nós também fazemos a DRE por natureza, né? Itens de receita e despesas materiais devem ser divulgados separadamente na DRE ou em notas explicativas. O que quer dizer isso aqui? Na DRE, você tem lá, né, uma série de receitas, de gastos e despesas. E, normalmente, né, você já tem uma certa padronização, né, sei lá, custos dos produtos vendidos, despesas administrativas, dentro da despesa administrativa, quanto você gastou com salário, com isso, com aquilo, né? Então, normalmente você já tem padronizado essas informações e normalmente você coloca aquilo que é mais relevante, né? Você dá mais ênfase, mais destaque para aquilo que representa valores maiores. Porém, né, a nota diz o seguinte, isso vale não só para a DRE, vale de uma forma geral, né? Tudo aquilo que for importante, que for um gasto relevante, né? A norma aqui chama despesas materiais, você sempre deve divulgar separadamente, né? Isso aqui nós estamos falando de DRE, mas vale de uma forma geral. Ou você destaca na DRE, ou você destaca em notas explicativas, né? Essa aqui é uma coisa que o contador gosta, viu? Que dá um trabalhão danado para contador. Quando existir em um exercício operação descontinuada, a DRE do ano anterior deve ser ajustada retroativamente para ser comparável com a DRE do ano corrente. Então, deixa eu dar uma paradinha aqui para explicar. Gente, digamos que eu estou fazendo as demonstrações contábeis 2019. Em 2019, no exemplo que eu dei, eu tive uma operação que foi descontinuada em maio, certo? Então, ela não está... Tudo que eu vendi e todas as despesas que eu tive com essa operação descontinuada não vai estar lá na minha DRE, né? Vai estar lá nas operações descontinuadas. Porém, no ano de 2018, essa linha que eu vendi, ela não era descontinuada, ela era operação continuada nos anos anteriores, tá? Como a DRE, as informações, não só a DRE, né, mas as demonstrações contábeis, de uma forma geral, elas têm que ser comparáveis, né? Então, se eu não refizer minha DRE do ano anterior, que eu apresento lá para comparação, né, aí eu perco a comparabilidade, né? E para a contabilidade isso é importante, né? Para o usuário da informação contábil, a comparabilidade é importante. Então, eu tenho que refazer as demonstrações contábeis do ano anterior, como que no ano anterior, né, no exemplo, como que em 2018, aquela operação já fosse descontinuada, né? Consequentemente, as receitas, custos de venda, despesas operacionais e imposto sobre o resultado do segmento descontinuado serão excluídos das operações continuadas do ano anterior. Bom, o que eu tinha para comentar de DRE é isso aqui. Agora vamos falar em DRA, né? Demonstração do resultado abrangente. A demonstração do resultado abrangente traz por resultado os itens que aparecia apenas na ADMPL. Aqui é o seguinte, gente. Eu falei para vocês que a DRA veio para o nosso ordenamento contábil com as normas internacionais de contabilidade. Então, a partir de 2008. Aí a pergunta que vem é o seguinte, mas antes a gente não apurava esses ganhos e essas perdas, né? A gente apurava sim. E só que a gente não tinha esse demonstrativo específico, né, que a gente apresentava esses ganhos e essas perdas. A gente jogava diretamente no patrimônio líquido, né? Então, você tinha na demonstração das mutações do patrimônio líquido, né? A diferença é que agora você tem, né, a DRA como um demonstrativo contábil, né? Bom, pela norma internacional de contabilidade, pode ser apresentada de duas formas: uma única demonstração do resultado abrangente ou uma demonstração com os componentes do lucro ou prejuízo do exercício, e uma segunda começando com o lucro ou prejuízo, seguindo dos componentes do resultado abrangente.
Então, vamos explicar melhor o que é isso. Pela norma internacional, eu posso fazer a DRA da seguinte forma, uma única demonstração, ou seja, começo lá a DRE, né, vendas líquidas, menos custo produto vendido, menos despesa disso, daquilo, menos imposto de renda, aí eu chego no lucro líquido ou no prejuízo líquido. Porque o lucro líquido ou prejuízo líquido, ele faz parte do resultado abrangente, né? Então, repetindo, a norma internacional permite que eu faça um único demonstrativo, começo lá pelas minhas vendas, né, e chego no lucro líquido, e depois coloco os outros resultados abrangentes. Ou ela permite também que eu faça dois demonstrativos. Um demonstrativo, a DRE normal, e a gente chega no lucro líquido, e outro demonstrativo, a DRA, né, a demonstração do resultado abrangente, que eu começo com o lucro líquido e coloco os outros resultados abrangentes, chego no resultado abrangente. Tá? Então, para a norma internacional, tanto faz se você faz de um jeito ou de outro. A norma contábil brasileira, né, ela determinou, aquela NBCTG 26, né, que fala sobre a apresentação das demonstrações contábeis, ela determinou que aqui no Brasil a gente faça dois demonstrativos. Então, por isso que, quando você pega publicação das demonstrações contábeis aqui no Brasil, você vai ver sempre a DRE, um demonstrativo, e a DRA, outro demonstrativo, e nunca um único demonstrativo só, né? Isso porque a norma brasileira definiu assim, né? Bom, e uma outra coisa, né? Com isso, a gente está contra a norma internacional, já que a gente segue a norma internacional? Não, a gente não está contra, porque a norma internacional fala, faz do jeito que você quiser, desde que você faça, né? Então, a gente não está contra, né? Bom, o que são esses resultados abrangentes, né? O que é essa DRA? Ela sempre vai começar com o lucro ou prejuízo líquido do exercício. Aí depois você vai ter as mudanças, né? Os ganhos por reavaliação de ativos. Então, aquilo que eu comentei com vocês, né? Por exemplo, eu tenho um ganho de, né, no exemplo lá de propriedade para investimento, né? Eu comprei a propriedade por 100, na data do balanço ela vale 150. Então, eu estou reconhecendo um ganho de 50. Esse ganho de 50, ele não vai para a DRE, ele vai lá para a demonstração do resultado abrangente, tá? Ganhos ou perdas atuariais. O que são esses ganhos ou perdas atuariais? É o seguinte, tem muita empresa que ela tem o plano de benefícios de aposentadoria complementar lá para os funcionários, né? E isso aí é constituído um fundo, né, onde os empregados dão uma contribuição e a empresa também dá uma contribuição para quê? Para quando o funcionário se aposenta, né, ele vai receber lá do NPS e ele vai ter um complemento desse fundo. Então, por exemplo, que eu me lembro agora, Banco do Brasil, entre outras empresas, né, tem esse fundo de complemento salarial para os funcionários que se aposentam. E acontece o seguinte, esse plano, ele pode ser da seguinte forma, uma opção que a empresa pode formar, que esse fundo pode ter. Tipo o seguinte, você vai receber o complemento salarial, porém sempre limitado ao que o fundo puder pagar. Ou, né, pode ser uma outra forma, tipo o seguinte, você vai ter direito, sei lá, a ganhar mais R$1.000 por mês de complementação da sua aposentadoria, e esse R$1.000 por mês, ele é garantido e fixo, ou seja, se em algum momento o fundo não puder pagar, a empresa complementa, né, o valor, ela cobra esse valor, né? Então, veja bem, então, se algum dia ela precisar completar esse valor, ou seja, tiver perdas atuariais, né, ou seja, o que foi calculado atuarialmente não for suficiente, ela vai colocar esse dinheiro. Esse dinheiro, né, esse valor, ele não vai entrar como despesa lá na DRE, ela vai entrar como
uma despesa aqui no resultado abrangente, tá? Aqui eu estou colocando ganhos ou perda, porque eventualmente ela pode colocar, mais na frente o fundo se recuperou, né? E pode ser previsto que, no caso de recuperação, o fundo devolva, então futuramente pode ser um ganho, né? Ganhos ou perdas decorrentes de conversão de demonstrações contábeis em moeda estrangeira. Aqui eu não vou entrar em muito detalhe, mas provavelmente contabilidade avançada, você vai ver como faz conversão de demonstrações contábeis em moeda estrangeira, né? E aí você vai ver que sempre pode haver ganhos ou perdas nessa conversão, né? Então, esse ganhos ou perdas, ele não vai para a DRE, né? Ele vai para DRA. Ganhos ou perdas e avaliação do ativo financeiro disponível para venda, né? Aqui também, né, quando você, sua empresa comprou ações no mercado, ela foi na bolsa, comprou ações e ela pretende vender essas ações, ela comprou com o intuito de revender as ações, mas só que ela não quer revender agora, ela quer vender futuramente, né? O que a norma chama de disponível para venda, quer vender futuramente. Esses ganhos e essas perdas, né? A ação, ela comprou por 100, agora vale 120, ou a ação caiu, está 90, esses ganhos e essas perdas também não vão para a DRE, né? Vão para o resultado abrangente. Então, como eu disse, o que é a DRA, né? A DRA é todos os ganhos, né? Começa com lucro ou prejuízo que está lá na DRE, lucro ou prejuízo líquido da DRE, mas esses outros ganhos, outras perdas que a empresa teve, porém, não está na DRE, tá? Então, isso que é a DRA. Só quero mostrar aqui para vocês, né, um exemplo, como que é o formato da apresentação da DRA, né, de acordo com a norma internacional. Ela diz que pode ser uma única demonstração, onde você começa com as receitas, né, vendas líquidas, menos os custos dos produtos vendidos, menos as despesas administrativas, comerciais, etc., né, financeiras, chega no lucro líquido, né, mais ou menos efeitos de resultado abrangentes, que seria isso aqui que a gente viu no slide anterior, mudanças por reavaliação de ativo, ganhos ou perdas atuariais, enfim, né, esses outros ganhos. Esses efeitos do resultado abrangente, aí você chega no lucro líquido abrangente. Ou, a outra forma, né, que é utilizada aqui no Brasil, você você faz a demonstração do resultado, você faz a DRE como um demonstrativo e faz a demonstração do resultado abrangente como outro demonstrativo, né? Aquilo que eu comentei com vocês, a nossa norma NBC-TG 26, que trata da apresentação das demonstrações contábeis, determinou que a gente faça essa segunda forma de apresentação. Bom, gente, então sobre DRE e DRA, o que a gente tinha que comentar era isso aqui. Agora eu vou aproveitar, como sempre a gente faz, vamos corrigir o exercício da aula anterior, né? Então, que era da aula 10. Então, na aula 10, vocês lembram que a gente falou sobre critérios de avaliação de ativos, passivos e PL, né? Então, lembra que a gente comentou item por item, né, do balanço patrimonial, os critérios de avaliação de cada item, a mesma coisa passivo e PL, né? Então, essa primeira questão, ela caiu no exame do Conselho Federal de Contabilidade. Então, ela diz o seguinte: uma sociedade empresária apresentava em seu balanço patrimonial de 31/12/2016, diante da presença de indicativo de perda para um determinado ativo imobilizado, mas que, da realização do teste da redução do impairment, o valor recuperável, desculpa, ficou meio confusa a leitura. Uma sociedade empresária apresentava o balanço de 12 de 2016, diante da presença de indicativo de perda de um determinado ativo imobilizado, mas antes que fosse feito o teste de impairment, o imobilizado registrado pelo valor de
20 milhões, o qual era composto pelos seguintes valores: custo de aquisição 24 milhões, depreciação acumulada 4 milhões. Então, veja bem, um dado aqui que nos interessa, né? Me interessa o valor contábil. O valor contábil, o que é? O custo de aquisição menos a depreciação acumulada. Então, 24 menos 4, 20. Né? Então, o valor contábil, nesse momento, é 20 milhões. Antes mesmo que a gente vá ver o que a questão quer, a gente já sabe que o valor recuperável não pode ser inferior ao valor contábil, no exemplo, 20 milhões. Então, vamos ver o resto, o que eles dizem aqui. Ao realizar o teste de redução ao valor recuperável para esse ativo imobilizado, a sociedade empresária obteve as seguintes informações. Valor de uso do imobilizado, 21 milhões. Então, veja bem, se a empresa utilizar esse imobilizado durante um determinado tempo, né, que ela vai determinar qual tempo que ela pretende utilizar esse imobilizado, né, esse imobilizado vai gerar receitas menos despesas com sua operação, tudo isso trazido a valor presente, então vai gerar, o valor de uso vai ser os 21 milhões. E se esse imobilizado for vendido, né, o valor justo líquido das despesas de vendas, o valor que ele pode ser vendido, menos as despesas com a venda, vai ser 19 milhões. Então, veja bem, o valor contábil não pode ser inferior ao valor recuperável. Só que aqui a gente tem que lembrar o que é o valor recuperável. O valor recuperável é o maior valor entre o valor de uso e o valor de realização líquido. No caso, o valor de uso é 21 milhões, o valor de realização líquido é 19 milhões, então o valor recuperável é 21 milhões. Né? Ora, como o valor recuperável é 21 e o valor contábil é 20, significa que eu não tenho que considerar a perda. Né? Porque se o valor recuperável, se o valor de uso fosse inferior, fosse 19 inferior a 19, aí seria, né, teria que considerar o valor de realização líquido, porque é sempre o maior, né? Então, seria 19. Se fosse, o valor recuperável fosse 19, aí tudo bem, eu não poderia deixar contabilizado por 20. Mas no caso, não, porque o valor recuperável, ele é maior que o valor contábil, então eu não tenho que mexer, não tenho que considerar nenhuma perda. Tá? Então, ver qual é a alternativa certa. Ele está perguntando, considerando apenas a informação apresentada e tal, para a correta evidenciação dos fatos apresentados nas demonstrações contábeis de 2016, a sociedade deverá manter o valor contábil de 20 milhões do balanço patrimonial apresentado ao final de 2006. Então, essa aqui que é a resposta certa. Né? Por quê? Vou continuar mantendo o valor contábil, né? Eu só iria reduzir o valor contábil se o valor recuperável fosse inferior. Então, a resposta certa é essa daqui. Bom, mas só para... Vamos ver onde está o erro das outras. B. Reconhecer uma perda estimada para a redução do valor recuperável na demonstração do resultado de 1.000. Não, porque só se o valor de uso fosse inferior a 19. Aí, o valor recuperável seria 19, e aí eu teria que reconhecer uma perda, por quê? Porque o valor contábil estaria superior ao valor recuperável, né? Então, eu teria que reduzir o valor contábil, que não é o caso. C. Reconhecer no resultado 2016 uma perda estimada para a redução do valor de 3 milhões também não, pelo mesmo motivo. Reverter parcialmente a depreciação acumulada e reconhecer um ganho, não tem nada a ver. Então, alternativa A. Vamos ver o exame 2, desculpa, a questão 2, que também peguei do exame de suficiência, né, do exame do CFC. A NBC-TG 01 trata da redução ao valor recuperável de ativos e assevera que, ao avaliar se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização, a entidade deve considerar fontes externas e internas de informação. Nesse contexto, pode considerar uma fonte interna, pode-se considerar uma fonte interna de avaliação. Só relembrando vocês aqui, gente. Então, veja bem, quando há indícios de que o valor
do imobilizado, né, o valor recuperável inferior ao valor contábil, eu faço o teste de recuperação, ou seja, faço esse estudo para comparar o valor recuperável com o valor de uso, né? E essas fontes de indicação, né, tanto pode ser de indicação que há perda, né, tanto pode ser internas quanto externas. Então, dando exemplo de perda interna, a administração já pretende mudar as máquinas porque elas não são tão produtivas, ou as máquinas elas estão muito desgastadas, né? Tudo isso é fonte interna. O que é fonte externa? O valor da máquina, do imobilizado caiu muito no mercado, as taxas de juros aumentaram muito, então isso pode ser que o valor presente, né, do valor de uso, caiu, né, porque a taxa de juros aumentou, então, consequentemente, o valor presente é menor, tá? Então, são alguns exemplos de considerações, né, que eu devo observar para ver se eu tenho que fazer o teste do impairment ou não. Então, vamos lá. Valor contábil do patrimônio líquido da entidade maior que o valor de suas ações no mercado. Gente, isso aqui não tem nada a ver com redução ao valor recuperável. Redução ao valor recuperável é para imobilizado e intangível. Então, essa aqui não tem nada a ver com a questão, né? B, mudança significativa com efeito adverso sobre a entidade que ocorre durante o período ocorrerão em futuro próximo. No ambiente tecnológico, de mercado econômico, no qual a entidade opera no mercado para o qual é imobilizado. Gente, isso aqui seria um indicativo, porém, isso aqui é um indicativo não interno, mas externo, né? Fatores do mercado, informações, cenários econômicos. Então, isso aqui não está relacionado a fatores internos, mas fatores externos. Seria até um fator, mas externo. Aqui, ele está pedindo considerar uma fonte interna de avaliação. C, taxas de juros de mercado, outras taxas de mercado de retorno sobre investimento que aumentaram durante o período. E esses aumentos provavelmente afetarão a taxa de desconto utilizada no cálculo do valor em uso de um ativo e diminuirão materialmente o valor recuperável do ativo. Então, isso aqui também seria uma fonte, né? Aquilo que eu comentei com vocês. As taxas de juros aumentaram muito. Como o valor de uso, eu pego todos os valores que as receitas futuras e as despesas futuras e trago a valor presente, se a taxa de juros aumentou, né, esse valor presente, esse valor de uso presente, que é o que interessa, ele é menor. Então, isso poderia afetar a recuperabilidade do ativo. Porém, isso aqui é uma fonte interna, é uma fonte externa de informação. Bom, tem que ser a D, né? Evidência disponível de obsolescência ou de dano de um ativo. Então, isso aqui é um indício, né, de recuperabilidade, de irrecuperabilidade do ativo, é indício, né? Então, e é um indício interno, né? Evidência de obsolescência, evidência de dano físico do bem, o bem já está meio estragadinho, né? Então, no caso aqui, é alternativa D de dado. E aqui a terceira é uma questão, né? Como devem ser avaliados os investimentos em controladas e coligadas. Então, lembra que a gente comentou, né, que a avaliação dos investimentos em controladas e coligadas no balanço individual da controladora deve ser avaliado ao método de equivalência patrimonial, né? Em outras palavras, deve ser avaliado a MEP. Gente, muito obrigado, né? Bom dia para vocês. Agora já vou disponibilizar no AVA a gravação, que não pude disponibilizar ontem. Muito obrigado, um abraço, tchau.